Meu nome é Helder Moraes, o presente trabalho é uma arquitetura para a implantação de gêmeos digitais na indústria 4.0 com base em tecnologias e ferramentas de código aberto. A linha de pesquisa, programação paralela e distribuída. O trabalho está estruturado da seguinte forma: uma introdução, fundamentos, trabalhos correlatos, proposta de solução, plano de experimento, conclusões e referências bibliográficas. Na introdução nós vamos falar agora sobre a quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que diz respeito a esse trabalho. Então, essa indústria 4.0, ela é a formação dos sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Então, em 2011, na Feira de Hannover, na Alemanha, esse termo, indústria 4.0, foi amplamente difundida. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como nós podemos observar nessa figura, a indústria 4.0 é a integração do chão de fábrica com o gerenciamento da manufatura, e a internet possibilitou isso. Então, nós temos o ativo físico, o equipamento, nós temos aqui o operário, com o componente essencial, que é o sistema cyberfísico, conectado aqui a esse dispositivo, a esse equipamento, foi possível ler esses dados, transferir pela internet e depois fazer uma análise em tempo real disso. A soma de tudo isso junto fez a indústria 4.0, a internet das coisas, a computação em nuvem para aumentar esse poder aí de processamento. Então, o que seria o Digital Twin e o gêmeo digital? O que significa isso? É uma cópia, uma réplica no formato virtual de um equipamento, ou pode ser de uma pessoa, do chão de fábrica. Mais adiante a gente vai apresentar isso em detalhes. Aqui no gráfico eu vou falar um pouco sobre a motivação, uma tendência, pesquisa, e gráficos apontam, e estudos apontam que o gêmeo digital aqui, ó, o Digital Twin, para pessoas, ele é uma tendência, e esse artigo aqui, publicado em 2020, ele fala sobre isso, sobre os gêmeos digitais. Ele está entre as 5 tendências emergentes, que vai ser impulsionada, né? A inovação, ele está dentro desse quadrante da inovação. E que, dentro desse aspecto, nós temos aqui os gêmeos digitais para humanos, ou seja, lá no chão de fábrica nós temos as pessoas, e essas pessoas também podem ser criadas cópias digitais delas, para monitorar o desempenho. Outra pesquisa também, em fevereiro de 2019, apontou que metade de todas as grandes empresas industriais vão passar a usar o Digital Twin até 2021, e que vai ter um aumento na sua eficácia de 10%, ou é um valor muito significativo. Vale lembrar aqui que é grandes empresas, o foco desse trabalho é pequenas empresas, mas a pesquisa apontou isso. E também diante do cenário atual de Covid, as empresas aceleraram muito a digitalização, que a gente vai ver um pouco à frente. E tudo isso motivou esse desenvolvimento, essa implantação acelerada da digitalização e da transparência. E não foi diferente com uma indústria. Agora eu vou falar um pouco sobre o problema. Na literatura existem muitos modelos conceituais, arquiteturas conceituais para gêmeos digitais, mas sem um aparato para implantação, dizendo o passo a passo de como implantar isso na prática, como implementar. Então, não raro, não apresenta um aparato para implementação prática do gêmeo digital. Tem uma arquitetura, mas não tem como um aparato mostrando como implementar. E ainda mais raro, quando tem isso, é o acesso aos códigos-fontes. E por esse motivo também há um tempo elevado da curva de aprendizagem, porque esse material não está disponível. E sem falar nos custos elevados, por causa da tecnologia proprietária. Isso torna uma barreira para a adoção dos gêmeos digitais pelas pequenas indústrias. Os objetivos gerais e o objetivo específico, nós vamos aqui para o objetivo geral, que é desenvolver uma arquitetura distribuída para gêmeo digital que utiliza tecnologia e ferramenta de código aberto. E os objetivos específicos após desenvolver essa arquitetura, modelar os processos para implementação, projetar a arquitetura, configurar um cenário para realizar experimentos e comparar esses resultados. Então esse é o objetivo principal, desenvolver essa arquitetura. Sobre a justificativa, por que vale a pena buscar os objetivos propostos? São 3, redução de custos com a implantação dos gêmeos digitais de indústria, universidades e academias, e para acadêmicos também.
Redução do tempo de curva de aprendizagem, ou seja, se tem disponível código-fonte, o processo passo a passo de como fazer isso e todo o cenário configurado, então vai facilitar a adoção pelas pequenas indústrias desse modelo e vai reduzir o tempo da curva de aprendizagem também. Daqui em diante, o trabalho será estruturado da seguinte forma: fundamentos, trabalhos correlatos, proposta de solução, plano de experimento, conclusão e referências bibliográficas. Esse fundamento é muito importante da digitalização da manufatura, como foi dito anteriormente. Em virtude desse cenário aí de Covid, as empresas aceleraram a digitalização e as empresas procuram a transparência da informação. Na indústria, isso é muito importante, mapear todo o processo produtivo. Na tela à direita, nós temos aqui o desempenho de um operário. Então, esse aqui é um gêmeo digital. Essa aqui é outra tela, é um gêmeo digital com monitoramento da máquina, muito embora não seja um modelo 3D, mas está em forma de gráfico. Então, a digitalização da manufatura ela foi possível por causa do sistema cyberfísico, que havia comentado anteriormente. Também engenharia de sistema baseado em modelos e uso de Big Data, uma vez que a indústria ela produz muitos dados. E esses dados devem ser processados nas nuvens. E o outro grande problema é que Digital Twin tem que ocorrer em tempo real. Então, é um outro desafio, uma outra lacuna aí que está aberta. Sobre o sistema cyberfísico, então a gente pode observar que ele conecta a internet das coisas, pessoas e serviços. Ou seja, ele conecta com um objeto do chão de fábrica, transmite esses dados para o gêmeo digital. E aí essa informação pode ocorrer nos dois sentidos, do equipamento da máquina do ativo físico para o gêmeo digital e do gêmeo digital para o ativo físico. Quais são os benefícios disso? Prover informação para tomar decisão, porque a indústria precisa disso, predição de falhas, otimização de processos da manufatura de forma geral e monitoramento de métricas de desempenho, de produtividade, do chão de fábrica. Outro fundamento importante é o gêmeo digital. E aqui eu vou falar da diferença fundamental entre ele e o sistema cyberfísico. O gêmeo digital ele é um modelo virtual, realidade aumentada, 3D. A exemplo, a figura 7, uma impressora virtual e 3D. E aqui o dispositivo físico, que é uma impressora real. O modelo digital CAD ele é representado pelo sistema cyberfísico. Então, esse sistema cyberfísico ele representa esse modelo CAD, onde tem todas as características desse objeto físico. A figura 8, ele apresenta o relacionamento do gêmeo digital, do sistema cyberfísico e internet das coisas. Aqui apresenta o mundo físico e aqui o mundo cibernético. Então nós temos o ativo físico, transmite informação para o gêmeo digital transmite informação para o equipamento. Então, um operador pode, através de uma interface 3D, enviar comandos para o equipamento e também pode extrair informações do equipamento e ele simular em tempo real o funcionamento dele. E aqui nós temos o sistema cyberfísico e o gêmeo digital ele faz parte desse sistema cyberfísico. Então, sem ele não é possível esse fluxo de informação aqui. E o aspecto em comum é que ambos devem fazer digitalização dos dados, conectividade e monitoramento do sistema. Agora, os trabalhos correlatos, nós temos aqui esse trabalho. Ele é uma arquitetura, que é uma criação de aplicativos digitais de gêmeos usando ferramenta de código aberto, ou seja, ele é um modelo de arquitetura. Qual que é a vantagem desse modelo? Ele implementou o modelo e pôs em prática esse modelo, tecnologia de código aberto, utilizou tecnologia de código aberto, e a desvantagem é que não apresentou um modelo em camadas, ou seja, fica confuso observar aqui, nós vamos ver no modelo seguinte. E não tem semântica para definir os objetos físicos e as características. Não tem processo de implementação passo a passo e não disponibilizou o código-fonte. Então aqui nós temos o ONU, que conecta com o dispositivo físico, que envia a informação para o dito, que cria uma instância digital 3D do objeto, o gêmeo digital, que tem um dashboard para incluir novos gêmeos ou excluir, e aqui a apresentação desses resultados na tela por meio da plataforma Grafana. O outro trabalho, ele apresenta como vantagem um modelo em camada, então dá para perceber as divisões ficam bem claras.
E a desvantagem é que esse modelo não utilizou semântica, não tem processo de implementação e não implementou o modelo. Porém, existem os modelos bem separados. A camada de comunicação aqui abstrai os dados que envia os dados para o Digital Twin. E aqui o modelo de informação é o modelo digital, modelo CAD, e esse daqui, que é o processamento de dados, é o modelo virtual, que é o Digital Twin. Esse outro trabalho, aqui nós temos as vantagens, que é a definição de metas. Então ele define aqui nesse modelo de arquitetura de gêmeo, metas, o supervisor define as metas, o operador vai acompanhando esse trabalho, ele assina, ele trabalha num sistema de gerenciamento de eventos, que o operador assina isso, e quando há algum problema ele é avisado. Qual que é a desvantagem? Não implementou o modelo, só desenvolveu o modelo arquitetural, não tem processo de implementação, não usou semântica para definir os objetos dos ativos físicos do chão de fábrica, as características, e não apresentou um modelo em camadas, que fica confuso para entender. Por outro lado, tem a interface síncrona, que permite dar instruções para os equipamentos, e ao contrário, a síncrona, que gera eventos, que disparam eventos aqui, né, para o operador e para o supervisor acompanhar algum problema. E a interface de consulta, que permite solicitar informação à entidade física. Esse outro modelo, ele é mais estruturado, podemos observar a camada física, digital e cyber. Na física, os equipamentos, na digital, o arquivo CAD com as propriedades do dispositivo e CAM. E na camada cyber, onde fica todos os dados para aplicar análise e machine learning. Qual que é a vantagem? Implementou o modelo é em camadas e o uso de semântica para a definição desses objetos aqui, digitais, que é o BIM. Desvantagem, tecnologia proprietário, é caro, sem processo de implantação passo a passo, não tem, e não disponibilizou os códigos-fontes para replicar esse experimento, esse trabalho. E aqui na camada cibernética, já expliquei que fica os dados, né, e a camada digital, onde tem os dados brutos, os arquivos ali, né, e na camada física os objetos. Nesse mesmo modelo tem uma imagem que aqui é o monitoramento dos gêmeos digitais, cada um desses pontos aqui é um gêmeo digital, que tem um equipamento, um sistema cyberfísico sendo monitorado, e monitora a qualidade da água, que é a manutenção programada de zonas úmidas. Então, existe todo esse monitoramento desses gêmeos digitais. Não no formato 3D animado, mas ele é uma tela de monitoramento. E, por último, aqui o estado da arte, o quadro comparativo, que nós apresentamos o trabalho, e nós podemos observar aqui que o processamento de informação, que é o processo de implementação, ele não existe para nenhum dos modelos pesquisados. O passo a passo não tem de como implantar o modelo. A implementação da arquitetura, quando implementada, ela é de código proprietário e não disponibilizou o código-fonte, porém, a vantagem é que tem semântica, e a única que implementou o código-fonte não disponibilizou o código. Então, o estado da arte essa é a proposta desse trabalho, aqui é a lacuna, onde nós vamos desenvolver essa arquitetura, utilizar e desenhar os processos de implementação passo a passo. Nós vamos implementar essa arquitetura, fazer ensaios, testes, e vamos utilizar a licença de código aberto para reduzir os custos e o uso de semântica para enriquecer esses dados para interoperabilidade e também integração dos sistemas. E o código-fonte vai ser disponível. Então, essa é a lacuna que nós encontramos e que vai ser explorada nesse trabalho. Aqui é a proposta de solução. A proposta de solução é a arquitetura, com os experimentos realizados, um processo desenhado, de passo a passo de como fazer isso, e disponibilizar todo esse cenário configurado com código-fonte para que universidades, pequenas indústrias e acadêmicos possam utilizar isso para acelerar o desenvolvimento de gêmeos digitais. O plano de experimento é a configuração do ambiente, então nós temos aqui um cenário que é a configuração da arquitetura. Vamos utilizar os dados reais de algum parceiro da indústria ou dados abertos da indústria. Vai ser utilizado o ONU ou o DITO, os dois, quer dizer. Então, o ONU para conectar nos dispositivos de internet das coisas, dispositivo físico, e o DITO é uma cópia virtual
de cada uma dessas conexões. E aqui nós temos os experimentos, o quadro, né, de experimentos. Então nós temos aqui dois experimentos. Os dois primeiros, o que muda aqui é o que vai ser executado na LAN e WAN. E aqui esses últimos dois são os mesmos, mas o que muda é a rede, o WAN, LAN e WAN. Então nesse primeiro aqui vão ser gerados vários usuários. Então tem a tecnologia, que é o servidor dito. Então a interação, vão ser criados os usuários, um script vai ser executado, o método post vai ser criado esses usuários para fazer um teste nessa arquitetura. Um tempo de geração 5 usuários por segundo e no total vai ser criado 200 usuários. As variáveis de entrada são os valores dos sensores coletados ali, né, do gêmeo digital, da máquina física. E as variáveis de resposta é o tempo médio de resposta da solicitação, a latência da rede e presença de erro. A mesma coisa se reproduz para esse segundo, a diferença é o WAN. Nesse outro, nós vamos criar instâncias dos gêmeos digitais e dos ativos físicos, utilizando o dito e o ONO. O ONO cria o ativo físico, conecta com ele, que transmite a informação para o dito. Então nós vamos gerar instâncias de gêmeos digitais através de scripts, que são 5 gêmeos digitais por segundo, no total 800, e as variáveis de entrada são os valores dos sensores captados desses equipamentos e dos dispositivos virtuais do ONO. Então o dito conecta no ONO para abstrair essas informações e projetar. E as variáveis de resposta são o tempo médio de resposta da solicitação, latência da rede e presença de erro. O que muda aqui é que um cenário vai ser LAN e o outro cenário vai ser WAN. Então as conclusões são, né, o que muda no mundo após os objetivos serem atingidos. O que é pequena contribuição desse trabalho é uma arquitetura conceitual com processos desenhados para implantação, cenário configurado e validados, experimentos realizados. Quando eu digo validado, é os experimentos em si validados e checados. É sobre isso que eu estou falando. E uma dissertação e um artigo publicado. Para trabalhos futuros, utilizar essa arquitetura em pequenas indústrias com o uso de machine learning, computação em nuvens, análise de dados, e depende da necessidade. Publicação de novos artigos em relação a esse trabalho que vai ser desenvolvido nas indústrias. Essas são as referências e esse é o trabalho. Grato.